A graça e a paz, igreja amada, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aí na leitura de 2 Samuel, dos capítulos 18 até o 21, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho aí para complementar o que eu disse ontem sobre o juízo de Deus. Nós vemos aqui que na caminhada de Davi, que ele estava em tempos de guerra, tempos difíceis, né? Onde Absalão se levanta contra o seu pai, e nós vemos aqui no capítulo 20 a morte de Absalão. Nós vemos que os soldados de Davi, né, eles declararam vitória, mas eu acredito que deve ter sido o período mais difícil da vida de Davi com a morte do seu filho, apesar de ter sido uma vitória para que ele voltasse para Jerusalém. Provavelmente foi a situação ou as circunstâncias mais difícil que ele enfrentou. E nós vemos aí no capítulo 21 que essas consequências, não agora sobre o pecado de Davi, mas as consequências dos erros continuam. E aí nós vemos no início do capítulo 21 que a terra de Jerusalém estava sendo assolada pela fome. E aí nós nos deparamos aqui com uma situação interessante onde Deus fala, ou usa, né, para falar que foi pela causa de Saul. Deus usa os gibeonitas para dizer ali o que Saul tinha feito, o que Saul tinha errado. E aí nós vemos aqui no versículo 1 ainda falando: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. E aqui então surge uma pergunta na minha cabeça: o que Davi tem a ver com isso? E aí nós vemos que o processo de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, é contínuo, né? E nós vemos que diante de um homem temente a Deus, aqui eu li esse pedaço do versículo porque Davi havia consultado o Senhor, e essa foi a resposta do Senhor para Davi. E as instruções que Deus dá é de ir atrás e resolver o problema. Queridos, quantas vezes que a gente entra numa família, ou a gente entra numa igreja, ou a gente entra numa circunstância, não tem nada a ver com isso. Esse problema não é meu. E ali a gente vê situações sendo travadas, pessoas doentes, pessoas amargas, e muitas vezes a gente peca por omissão. E a gente se afasta e a gente não quer envolver. Quem sabe Deus colocou as nossas vidas, colocou você numa família que é para você ajudar resolver o problema. Quem sabe Deus colocou você numa igreja para resolver o problema. Quem sabe Deus colocou você numa empresa para resolver o problema. A gente costuma dizer isso: não tenho e não vou me intrometer. Quem sabe você é a porta de saída ou a resposta para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas falam: não, mas você não conhece a história, né? As pessoas falam muito isso para nós, porque tem muita coisa envolvida, porque tem muita coisa por trás disso. E desde quando nasceu, ou há 50 mil anos, a pessoa é assim. Queridos, Deus usa as nossas vidas como resposta para circunstâncias difíceis. E aí nós vemos aqui então que Davi vai até esses gibeonitas, e ali então ele pergunta: o que eu posso fazer? E aí esses homens pedem os filhos de Saul como desculpa, como perdão, como liberação desse problema. E aí nós vemos que 7 filhos de Saul são entregues e são mortos. E no versículo 7, a palavra diz para nós que Davi poupou somente a vida de Mefibosete, que era o filho de Jonas, neto de Saul, que pela aliança que ele teve com Jonas, ele poupou a sua vida. Nós vemos aí a fidelidade de Davi, mas nós vemos aí ele corrigindo. Então nós vemos um grande ensinamento de Deus para nós. As consequências virão. Nós sabemos que todo pecado, toda maldade, todo erro, ele é sim perdoado e transformado pelo Senhor. E assim Deus nos redime, né? Nos poupando de muitas coisas. Mas quantas vezes que nós não nos arrependemos? O segredo é o arrependimento. Então, não se desespere. Não está perdido para a sua vida, não está perdido para a sua família. Há uma solução. Há
arrependimento, a nossa disposição, coração quebrantado, Deus não despreza. Então, diante de qualquer história, quem sabe você cometeu alguns pecados ou mesmo a sua família, né? Como eu disse, cometeu alguns pecados em ignorância e não conhecia o Senhor. Hoje você pode se achegar ao Senhor e se arrepender de todo pecado e deixar com que Deus transforme a maldição em bênção, as situações difíceis em clareza, em transformação. Libere perdão, peça perdão, resolva os problemas para que a sua família, para que a sua vida, para que onde você colocar a planta dos seus pés, você não venha colher essas punições, mas que você possa ser alcançado pela graça de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.